noite, pessoal. Bem-vindos à live de hoje. Essa é a primeira série de várias lives para tratar desse tema tão importante, essa nova lei de licitações e contratos, que trouxe muitas inovações, muitas alterações. E hoje eu convidei o secretário municipal de Administração de Ribeirão das Neves, o Dr. Túlio Raposo, para falarmos dos principais aspectos das principais alterações e novidades que esse novo regime jurídico trouxe. Então, eu vou encaminhar aqui um convite para o Dr. Túlio, para a gente se conectar. Boa noite, doutor Túlio. Boa noite, doutora Eliane, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo à primeira live da série de lives sobre a nova lei de licitações, uma lei que trouxe grandes desafios para os entes governamentais, e não só para os entes governamentais, mas para quem contrata com os entes governamentais também. Não é verdade? Boa noite, doutora, muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos os seus seguidores conectados aí. Isso aí, doutora. A nova lei de licitações, sancionada agora dia 1º de abril, né? No último 1º de abril, passou a ser aí um desafio para os gestores públicos, para os entes privados que fornecem para nós, né, na administração pública. É um novo desafio lançado aí no mercado de negócios. Eu costumo falar muito que leis tão significativas assim, né? Quando surgem novas leis assim, enxergo como oportunidade também. Eu vejo aí os recém-formados, os advogados, os administradores, eles têm em mãos agora uma nova oportunidade. Tanto os entes privados, que são nossos fornecedores, quanto todos os órgãos da gestão pública vão precisar agora, né, de profissionais que se capacitarem para operar essa nova lei. Sim, é verdade. É preciso que todos se capacitem, se qualifiquem para poder implementar esse novo regime. É um regime bastante complexo, bastante amplo, traz muitas inovações, muitas novidades, mas como todo ordenamento jurídico novo, exige realmente uma dedicação maior de todos os envolvidos. Então, eu Justamente. quero mais uma vez agradecer, né, começar agradecendo a todos vocês que estão nos acompanhando na live de hoje e avisar e pedir para que vocês avisem as pessoas que não puderam acompanhar hoje. A live vai ficar salva, tá? No IGTV, então quem não puder acompanhar hoje vai poder assistir, vai poder acompanhar depois. Compartilhem, convidem a todas as pessoas que podem se interessar pelo tema, porque o tema merece. Doutora, eu queria aproveitar, né, a oportunidade que a gente está falando aqui de compras públicas e parabenizar, né, nossos servidores públicos que trabalham nessa área. Nesse período agora de pandemia, eles tiveram que trazer para nós inovações, porque a pandemia foi uma coisa muito emergencial, muito tudo para ontem. Então, queria aproveitar, parabenizar a equipe de licitação, de compras, da Secretaria de Administração de Neves, parabenizar também a equipe de licitação e compras, porque lá a gente tem uma equipe exclusiva para a Secretaria de Saúde. Essa turma aí, nos últimos dias, trabalhou assim, afinco, para poder não deixar faltar insumos e para, de forma indireta, também salvar vidas junto com a equipe da saúde. Então, eu queria deixar esse muito obrigado e esse parabéns aí para essa turma que foi muito, muito bacana, um dando uma mão para o outro e conseguindo de forma indireta, mas que eles também salvaram vidas. É verdade, nesse momento foi preciso uma dedicação muito grande dos gestores públicos, dos servidores envolvidos, principalmente na área de licitações e contratos, porque muitas compras emergenciais para atender a necessidade da demanda da pandemia, para o enfrentamento da pandemia, tinha que ser feito tudo em um tempo muito rápido, né? A necessidade era urgente, não podia esperar. Realmente merece os parabéns, todos os servidores Muitas, dessa área de licitações e contratos.
Em Então, vamos lá. muitas ocasiões, todos os órgãos da prefeitura se reuniam na mesma sala, Procuradoria, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, porque foi muito isso, foi tudo num dinamismo que a gente não conhecia, era tudo muito novo. Então, por isso, meus parabéns aí para os procuradores que se dedicaram junto com a gente. Muito obrigado. É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos tentar abordar hoje, doutor Túlio, 10 principais mudanças que a nova lei de licitações e contratos trouxe. Vamos falar mais da parte de licitações, a parte de contratos, nós vamos deixar para uma outra oportunidade, porque muita coisa a gente não consegue falar, muita coisa ao mesmo tempo, né? Uma das primeiras inovações e muito importantes que a lei trouxe foi a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse sítio oficial eletrônico destinado à centralização das licitações por todos os entes federativos, não só a União, mas também os estados, os municípios, né? Eu achei assim, muito importante essa inovação. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você achou da criação desse portal, qual é o desafio dos gestores, né, com relação a esse portal. A criação do Portal Nacional das Contratações Públicas já era um sonho antigo, né? A lei anterior de licitações, ela data de 93. A gente vivia um outro cenário, tanto cultural quanto tecnológico, e hoje é o viés. Quando você centraliza as compras públicas, você consegue ter um dinamismo maior e um poder de compra maior. Hoje a gente está falando de 12% do PIB brasileiro, ele gira em torno das contratações públicas. Então, isso é um volume muito grande. O formato que ele foi criado, o Portal Nacional, está previsto no artigo 174 da nova lei. Ele será regido por um comitê, vai se chamar Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações. Esse comitê será formado por 3 membros da União, indicados pelo Presidente da República, inclusive o presidente do comitê, 2 membros representantes dos estados, ele será indicado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Administração dos Estados, e 2 membros dos municípios. Então, ele vai ser um comitê que vai envolver todas as esferas governamentais para gerar mais agilidade, mais transparência para as contratações públicas. Então, eu sou muito a favor dessa centralização, quando é possível, lógico. É verdade. Além dessas funções, o portal também poderá servir como plataforma para a realização das contratações pelos órgãos e entidades. Exato. E poderá ser o canal utilizado para essa finalidade, para o processamento e suas contratações. Além de ser um canal de informações centralizadas, ele também pode ser utilizado para fazer as contratações, não é isso? A realidade tecnológica que a gente vive hoje permite que a gente faça isso, diferentemente de 1993, quando o acesso à informática ainda era praticamente zero. Então, eu entendo que o portal vai funcionar praticamente como um catálogo de compras. Então, os municípios pequenos terão acesso, os municípios de médio, grande porte, os estados, todo mundo vai ter acesso àquele catálogo de compras que vai ficar disponível para todas as esferas governamentais. Isso eu acredito que vai trazer mais agilidade e transparência as compras públicas. Com certeza. E, principalmente, vai poder ser acessado também por qualquer cidadão, a não ser os dados sensíveis que são protegidos pela LGPD. Com certeza. Outra inovação, doutor Túlio, que eu achei bastante interessante também, foi com relação à nova sequência das fases de licitação, a inversão das fases de licitação, que já era muito utilizada, né? Já era utilizada pelo pregão, e agora, ao invés de ser a exceção, utilizar somente no pregão, ela também ela vai ser utilizada como regra no novo regime jurídico, e traz uma grande celeridade, não é mesmo? Porque ao invés da comissão ficar analisando ali a documentação, né, de todos os licitantes, vai analisar a documentação apenas do melhor classificado. Isso agiliza, traz menos burocracia e dinamismo à sessão de licitação, não é mesmo? A reversão
das fases da licitação, ela deixa mais prático o procedimento. Ela poupa tempo do servidor público, porque muitas vezes a gente fala de documentação de habilitação de um participante da licitação, nós estamos falando de 500 a 1.000 páginas para ser analisadas de forma minuciosa pela equipe de licitação. E muitas vezes um trabalho desnecessário, porque aquele participante nem vai galgar a ser o vencedor da licitação, porque o preço dele está absurdamente, ou às vezes, muito fora da realidade. Então, ele vai poupar essa prática e vai trazer um dinamismo muito maior para os processos licitatórios, trazer mais celeridade e aproveitar melhor o tempo do servidor público, que muitas vezes fica dias ou semanas analisando esses documentos que não eram necessários. Exatamente. Essa é a regra, mas existe a exceção que poderá também ser utilizada. A fase normal, né? Primeiro a fase de habilitação, depois o julgamento, quando a administração pública assim entender que é necessário e motivar esse ato, também poderá ser utilizada a antiga, né? A antiga previsão estabelecida antes desse novo regime, que era estabelecida na Lei 866 de 93. Justamente. Aí fica a critério do gestor, se achar necessário por algum motivo utilizar o modelo anterior, a gente ainda é possível fazer isso. Sim. Outra questão, outra inovação que eu achei bastante interessante também, que a lei trouxe, foi o orçamento sigiloso. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão, dessa possibilidade do caráter sigiloso, hipótese em que será tornado público após o julgamento das propostas, mas esse sigilo ele não atinge os órgãos de controle interno e de controle externo, como já era previsto na lei, no RDC, no regime diferenciado de contratações, e também na lei 13.306, de 2016, na lei das estatais. Olha aqui. Você conseguiu ouvir o questionamento que eu fiz? Não, ficou... teve uma queda aqui da rede. Tá. Então, vamos repetir. Sobre o orçamento sigiloso, essa possibilidade da administração pública utilizar, né, o orçamento sigiloso, tornar sigiloso o orçamento, e pode será tornado público apenas após o julgamento das propostas. Mas esse orçamento sigiloso ele não pode ser sigiloso para os órgãos de controle interno e externo, como já era previsto no RDC e na lei das estatais também. O que é a vantagem do orçamento sigiloso? O orçamento nada mais é de pesquisa de mercado ou de tabelas oficiais. Valor estimado. Que é o valor estimado que a gente tem de determinado produto ou serviço. Então, muitas vezes, a gente deparava com situações que, quando a gente divulgava esse orçamento, que era o preço médio que nós tínhamos para o nosso controle e nosso planejamento, as empresas simplesmente faziam propostas muito semelhantes ao que tinham no nosso orçamento. O que não é errado, é estratégia de mercado, mas que muitas vezes impossibilitavam da gente conseguir propostas ainda mais vantajosas, quando as empresas não tinham essa informação. Vou dar um exemplo, um orçamento para comprar uma caneta. Meu preço médio que eu consegui na minha pesquisa de mercado estava lá R$1. Muito dificilmente as empresas trariam uma proposta de 50 centavos, 40 centavos, porque elas sabiam que era o preço médio que eu tinha na minha pesquisa de mercado. Então, como esse orçamento hoje ele é sigiloso, a empresa vai montar o preço, né, estipular o preço do seu produto para venda para a administração pública, simplesmente com seu custo e seu lucro, e não vai ter mais essa informação, logicamente, a critério do gestor público, se achar que assim é mais vantajoso. Porque é uma faculdade da administração. Ela pode ou não utilizar esse caráter sigiloso. Mas é uma grande vantagem para a administração usar o caráter sigiloso em determinadas contratações. É isso aí, exatamente. Passa a ser mais uma moeda de negociação. Exatamente. Outra questão que eu achei muito interessante e uma inovação grande é o agente de contratação.
Uhum. Nesse formato que nós temos hoje, da 8666, existe uma comissão, né, de licitação. E Uhum. agora, com o novo regime, trouxe essa possibilidade aí do agente de contratação. Em vez de ter como regra a comissão de licitação, a nova lei prevê as licitações cotidianas da administração, que haja uma sistemática mais próxima do pregão, Uhum. que ocorra o empoderamento de um agente devidamente capacitado e também integrante do rol de servidores que seja auxiliado por uma equipe de apoio. Uhum. O agente de contratação, ele é um formato que você literalmente empodera o servidor. A gente nomeia como agente de contratação, ele tem poder de negociar pela gestão pública. Então, esse empoderamento, revestir o servidor, como é feito na iniciativa privada, você tem um diretor de compras de uma empresa, que ele é responsável por essa negociação e, logicamente, com transparência, que a lei assim prevê, ele terá uma equipe de apoio por trás para assessorá-lo, mas ele é um agente empoderado de falar pela administração. É um papel diferente do que era o presidente da comissão de licitação, mas, eu repito, isso aí, a utilização do agente ela também é critério do gestor da pasta da Secretaria de Administração. Então, é sempre avaliado se é o momento de utilizá-lo ou não. Exatamente, a discricionariedade da administração pública com relação ao agente de contratação. Eu Justamente. acho, eu considero importante empoderar esse servidor, não é verdade? Eu brinco muito, falando até de uma forma meio grosseira, doutora, que a nova lei de licitação parece muito com um filho, né? Que agora completou 18 anos, você dá mais liberdade a ele, em compensação, se ele aprontar, o castigo é mais severo. Porque a nova lei de licitação Exatamente. trouxe um sistema punitivo muito mais severo do que existia na 866, na nossa antiga lei. Então, eu fiz essa brincadeira até com servidores da prefeitura. Parece que agora o processo licitatório completou 18 anos, o pai deu mais liberdade, em compensação, o castigo fica mais severo, se errar. É verdade, trouxe mais autonomia para a Mais autonomia. administração pública. A nova lei, esse novo regime, deu mais autonomia, desburocratizou um pouco o processo Justamente. licitatório, contratações, mas, em contrapartida, as sanções punitivas são mais severas. Severas. Inclusive, foram inseridas e tipificadas no Código Penal e já estão vigentes, Já está né? Já vigente. podem ser aplicadas, tanto Justamente. quanto a nova lei, que já pode ser aplicada também, se a administração assim desejar, já pode contratar pelo novo regime, desde que esteja preparada e tenha o portal de licitações. Uhum. E principalmente com relação às contratações diretas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que já é uma grande vantagem, em razão, né, do valor, do novo valor, mas para que isso ocorra, a administração tem que estar já preparada para implementar o novo regime, porque não pode fazer uma simbiose, Não. utilizar parte da 866 e parte da nova lei. Ou você vai utilizar ou o regime antigo ou o regime novo. Não pode fazer essa prática é vedada, né? Fazer uma simbiose das duas. Criar uma lei híbrida por nossa conta é Híbrido, impossível. é verdade. Outra vantagem que eu achei dessa nova lei, doutor Túlio, foi o seguro garantia na contratação de grande vulto. Uhum. Nos casos de contratação de grande vulto, a nova lei de licitações prevê que obras de grande infraestrutura terão um seguro em torno de 30% relativo ao valor do contrato, né? E também a previsão da responsabilidade da seguradora, isso mesmo, em caso de inadimplemento, assumir o contrato para não acontecer o que a gente vê acontecendo muito, obras inacabadas. Não é verdade? Depois de gastar milhões, gastar muito dinheiro, aquela obra, ela fica ali inacabada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse seguro de garantia. O que acontece é o seguinte, por muitas ocasiões, isso aí é visível, né? Muitas obras inacabadas por todo o cenário nacional. Muitos viadutos, escolas, hospitais, e as empresas simplesmente não eram punidas,
os gestores não eram punidos e a população ficava sem poder utilizar aquele equipamento público. Quando o seguro garantia em torno de 30%, com a possibilidade de punir a seguradora que não cumpre o seguro de garantia, trouxe maior segurança para a gestão pública. Logicamente, falando de obras de grande vulto, você não vai ter um seguro de garantia desde obras mínimas, mas tratando de uma construção de um hospital, de uma creche, de uma escola, coisas maiores, viadutos, com o valor do seguro recebido pela administração pública, ele é suficiente para acabar a obra por conta própria, contratar outra empresa e finalizar a obra. Então, ele é muito importante, traz essa garantia para a gestão pública de não ficar na mão de empresas que muitas vezes não é nem falta de responsabilidade, mas por algum azar de mercado simplesmente faliram. Então, E a gente vê e isso não é uma exceção, isso acontece muito. muito. A gente Infelizmente, vê quantas obras inacabadas, depois de inclusive, gastar muito dinheiro, a obra não é concluída e a população fica sem aquele serviço. Muitas vezes hospitais, pontes, né? Eu e achei muito bonito, né? a gente, inclusive na nossa cidade, né, Ribeirão das Neves, a gente passou por isso. Existem algumas UBRs que não foram terminadas e agora a gente está tendo todo um processo moroso para correr atrás de recursos para finalizar as obras de UBR que eram tão importantes, né, para a população nevense. Exatamente. Na prática, isso significa que a seguradora deve assumir os riscos caso a empresa contratada para a licitação não cumpra com o acordo estabelecido, evitando que esse tipo de situação se torne corriqueira. Exatamente. Outra alteração interessante também, importante, foi o critério de julgamento. Na Lei 8666, a gente tinha menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance ou oferta. A nova lei agora, ela trouxe o critério de maior desconto, né, e instituição também do critério melhor técnica ou conteúdo artístico, e o critério da contratação de maior eficiência, maior economia, né, que é o critério de eficiência. O novo critério de maior desconto, na realidade, algumas licitações a gente já usava ele, né? Essa variação da economia nacional, por exemplo, vou citar o combustível. O combustível sofreu uma variação nos últimos anos que você não conseguia prever. Às vezes você contratava o fornecedor de combustível e na outra semana o preço já tinha subido. Então, a contratação de combustível a gente já usava o maior desconto em cima da planilha da Agência Reguladora Federal. Então, as prestações de serviços e produtos que já possuíam planilha oficial, petróleo, gás, algumas coisas assim, já conseguia utilizar esse critério de maior desconto. E agora, com a nova lei, a tendência é expandir para outros bens e outros serviços, por causa, é uma forma de proteger o fornecedor e a administração dessa variação mercadológica que a gente vive, principalmente agora no período de pandemia, que os preços sobem e descem, sem uma previsão, sem um planejamento que foge do controle tanto da gestão pública quanto do fornecedor privado. Tem havido uma grande variação no valor de alguns produtos. Exatamente, hortifruti, carne principalmente. Então, vai ser uma forma de proteger o fornecedor privado dessa variação mercadológica que a gente vive. E esse critério de maior retorno econômico é bem interessante também para a administração. Eu falei muito esses dias em reuniões que esse critério é um desafio para os gestores públicos. A lei ela deu um pontapé inicial e a forma de aplicação desse critério, a gente vai ter que desenvolver ela melhor, porque ela é uma forma geral. E aí é um desafio lançado a todos os gestores públicos, advogados, administrativistas, e enxergar a melhor forma de aplicação desse critério agora. Sim, é verdade. Eu acredito que só na prática que... Somente na prática. Somente na prática que vai ser identificado quais as possibilidades de se aplicar esse critério de julgamento. Inclusive, a lei o legislador já pensou nisso, tanto que a lei vai ter 2 anos aí, né?
que Exatamente. você poder aplicar a lei antiga ou a lei nova a critério do gestor público. Esse período aí de transição ele é essencial, importantíssimo para que os agentes envolvidos nesse processo se preparem, se adequem para implementar o novo regime. É, Muita gente acha que 2 anos é um tempo longo, mas ele acaba não sendo, porque você, doutor Túlio, que trabalha lá nessa área, né, que é secretário de administração, sabe o quanto é difícil implementar essas novas regras. o caso da nova lei de licitação, ela envolve diversos desafios, né? Desde capacitar a equipe de trabalho e também desafios tecnológicos, né? Uma vez que a era digital agora na nova lei virou regra e não mais exceção, como era no pregão eletrônico. Então agora nós temos para frente desafios tecnológicos, capacitação de equipe e eu falo, isso aí é uma grande oportunidade, porque quem se capacitar mais rápido, quem inovar na aplicação dessa lei vai sair lá na frente. Porque tanto o setor privado quanto o setor público vai precisar muito desses profissionais. Verdade. Outra questão importante também que a lei trouxe foi com relação à contratação direta, dispensa de licitação. Houve uma atualização dos valores da contratação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses valores, esses novos valores. Na realidade, doutora, para algumas pessoas esses valores criaram algum susto, né? As pessoas olharam lá 50 mil para demais serviços, 100 mil para obras e serviços de engenharia, 100 mil reais. As pessoas geraram espanto, falaram, e agora? Não vai precisar licitar mais? E na realidade nada mais é que uma correção inflacionária, né? Quando a lei surgiu, em 1993, 93, olha quantos anos já se então passaram e o valor nunca foi atualizado. eu enxergo como nada mais, nada menos que uma correção inflacionária. O valor de 50 mil para compra direta numa prefeitura ele é muito pouco. O valor que você gasta de mão de obra técnica, de procedimento, de rito, de espera, para uma compra de 50 mil reais, não que o valor seja pouco, mas no geral, de um patamar do custeio de uma prefeitura, ele é muito pouco. Então, ele é mais para trazer celeridade ao processo e muitas vezes reverter em benefício dinâmico. É um ar-condicionado que estraga numa UPA. Você não pode deixar fazer um processo licitatório para aquilo, simplesmente você vai e faz uma compra direta, lógico, com todo o procedimento de transparência e resolve o problema e põe o usuário de uma forma mais confortável dentro da UPA. Exatamente. Eu queria só avisar para quem está assistindo a live que eu não estou conseguindo acompanhar aqui os comentários. Então, depois eu vou verificar os comentários, as dúvidas, e vou tentar responder a todos os comentários, tá bom, pessoal? Me desculpem, mas eu não estou conseguindo acompanhar aqui todos os comentários, mas a gente não vai deixar de responder, tá bom? Vamos seguir aqui, então, doutor Túlio. Com relação à dispensa de licitação, teve também uma grande inovação no caso das contratações de emergência. O prazo máximo da contratação emergencial era de 180 dias, e esse prazo, além de ter sido estendido para 1 ano, ele agora também tem a previsão de apuração de responsabilidade dos agentes que deram causa a essa contratação de emergência. Porque, como o próprio nome diz, ela é uma situação de emergência que não deve virar uma regra, não deve acontecer com muita frequência. Então, eu considero também um avanço nesse sentido. A escolha pela dispensa em situação de emergência é uma escolha muito delicada, né? A emergência, doutora, ela nunca pode ter sido criada pelo agente. A emergência não pode ser falha no planejamento que tenha gerado uma situação de emergência. A situação de emergência característica, a gente acabou de passar por ela agora, que é a pandemia, né? Eu lembro de um episódio, que logo quando foi fechadas as escolas e uma troca de conversa no corredor, a professora virou para mim e falou comigo que se eu sabia
que dos 30 alunos dela, 19 deles, uma das poucas refeições que ele fazia no dia era na escola. E aí eu tomei um susto com aquilo, porque eu não tinha essa informação, e descobri que a gente precisava comprar cesta básica. E a fome não espera, doutor. E isso aí foi uma situação de emergência clássica que a gente viveu, e aí, em conjunto, dando suporte para a Secretaria de Educação, a gente teve que comprar, mudar, né, o planejamento do que era de merenda escolar em loco e fazer uma contratação de emergência para fornecimento de cesta básica para os nossos alunos. Então, isso é uma situação de emergência clássica. Agora, igualmente aos outros índices que a gente discutiu aqui hoje, a utilização desses 12 meses ou 6 meses também é critério do gestor. E esse é uma das mudanças que eu não concordo muito, eu tenho um pouco de resistência, porque eu não consigo enxergar uma emergência tão grande que dure um ano inteiro, a não ser um episódio catastrófico que foi essa pandemia. Então, o gestor tem que ter muito cuidado e tomar essa decisão de forma muito justificada para que uma contratação emergencial dure mais que 180 dias. Por isso, igual eu falei aqui, é o filho que completou 18 anos, que agora ele tem mais liberdade, porém, se ele errar, o castigo é mais severo. Sim. E essa questão também trouxe uma outra questão importante. Teve a dilação do prazo, mas, em contrapartida, além disso, eu acho interessante pontuar que a novidade trazida no tocante às contratações emergenciais serão adotadas providências para a conclusão do processo peraí que agora... Ah, não, eu queria falar isso, eu já falei. Eu queria falar que é proibida a recontratação da empresa que já tenha sido contratada com base nessa hipótese de dispensa. Então, tem mais um aspecto aí correlacionado a esse tema. Além da extensão do prazo, da possibilidade de punição do agente que deu causa à contratação por emergência, ainda tem também essa questão da vedação de recontratação da mesma empresa que foi contratada nesse mesmo processo. Isso é uma forma de barreira para que não tenha fornecedores, por algum motivo, privilegiados nas contratações por dispensa em emergência. Muitas vezes ele já domina a logística, ou no caso do fornecimento da própria cesta básica, por um domínio de logística, aquilo causa uma redução no custo dele para fornecimento de um item, de um serviço, e aquilo gera uma vantagem para as próximas contratações. Então, isso é uma causa, entendo eu, como uma causa de barreira para isso. Eu também entendo dessa forma. Interessante ter sido colocado esse sistema de vedar para que isso não se torne uma prática. Pode se tornar perpétuo, uma vez que ele já facilite, né, essa situação. Sim. Outra questão também, eu acho que não abordei ainda, foram as inovações nas modalidades de contratação. Na nova lei de licitações, o critério para definir a modalidade de contratação deixa de ser o valor envolvido e passa a ser a natureza do objeto a ser contratado. E, em razão dessa mudança, não existe mais a tomada de preço e nem o convite. Então, essas duas modalidades elas foram extintas, porque elas levavam em consideração o valor do objeto, e foi incluída uma nova modalidade, que chama-se diálogo competitivo, que visa obter a solução mais adequada a partir de efetivo diálogo entre as partes para identificação e desenvolvimento das possíveis alternativas. Uma modalidade inspirada no modelo europeu, que deu muito certo, e foi implementado nesse novo regime. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova modalidade, porque tem muita gente achando que vai poder fazer contratação por essa modalidade e sem ter nenhum critério. E não é possível utilizar indiscriminadamente. Existem alguns requisitos para que se utilize essa modalidade. Quais seriam, né, esses requisitos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O diálogo competitivo ele já é usado há algum tempo na maioria dos países da União Europeia, né? O diálogo competitivo nada mais ele é uma modalidade de licitação formada por 2 editais. A administração lança um edital convocando os fornecedores
para literalmente um diálogo onde os fornecedores vão trazer as particularidades daquela prestação de serviço, ou daquele fornecimento de um determinado produto, todos que forem interessados, com essas informações e com esse, literalmente um bate-papo e uma troca de informações, a gestão pública, a administração pública lança um segundo edital, já aí com os critérios objetivos estabelecidos durante o diálogo, para que aí as empresas tragam as propostas que serão analisadas, de onde vai se eleger a proposta, logicamente, repito, em cima de critérios objetivos, elaborados durante o diálogo, onde que a administração pública terá a oportunidade de eleger a proposta mais vantajosa e mais eficiente para o ente público. Sim, esse objeto tem que ser um objeto de maior complexidade, um objeto inovador, que precisa que o particular traga as informações e contribua e auxilie a administração na elaboração desse edital. Exatamente. Falando bom português, a gestão pública vai estar explorando o conhecimento que já é do fornecedor, de uma forma democrática, transparente, dando oportunidade que os fornecedores opinem na elaboração dos critérios objetivos, para que aí se eleja a proposta mais vantajosa. Exatamente, eu acho que você definiu super bem. Resumiu. Eu brinquei esses dias na secretaria que é um. De fácil entendimento. Eu brinquei na secretaria que é uma modalidade de licitação bem mineira, né? Primeiro se resolve com uma boa prosa antes da contratação. Verdade. Uma excelente comparação. E para a gente fechar, então, a nossa live, adequação às novas tecnologias, esse ambiente digital que agora é regra, a licitação no formato eletrônico, que passa a ser a regra, e a licitação, né, no formato que já era executada, ela pode continuar a ser executada desde que a administração assim decida, mas ela não é a regra e ela deve ser motivada também. Como houve uma grande evolução, né, tecnológica, a era hoje é toda digital, essa lei não poderia deixar de trazer esse aspecto inovador, que é a questão da digital para os processos eletrônicos, não é mesmo? A nova lei de licitações, ela acompanha esse boom tecnológico, né, que literalmente a gente viveu início da década de 90 até agora. Antes era a exceção, né? A gente tinha ainda muito de forma tímida o pregão eletrônico, mas agora não, agora virou regra, a plataforma digital, como quase tudo na nossa vida, né, doutora? É resolvido na plataforma digital, as compras públicas também não podiam ficar para trás, então agora vai ser regra e não mais exceção, como era no pregão eletrônico. Essa discussão, essa negociação mercadológica das compras públicas, ela ser feita na plataforma digital. E aí é outro desafio lançado aí para os especialistas na área de programação. Bom, tem uma grande oportunidade aí de desenvolver plataformas mais eficientes para a utilização da administração pública. Exatamente. A utilização da forma presencial agora não é mais a regra, é uma exceção. Justamente. Como que um avanço que já era bastante esperado devido ao avanço das tecnologias. Hoje a gente viveu uma evolução legislativa muito boa, né? No novo CPC. A gente que é da área do direito, a gente viu que deu certo a inovação trazida pelo CPC, e agora eu observei nessa nova lei, não uma cópia, né, mas uma semelhança que foi na unificação dos prazos de recurso, prazo de impugnação, dos processos licitatórios. Eu acho isso de grande importância. No CPC, os recursos foram unificados em um prazo de 15 dias úteis. Agora, na nova lei de licitação, um prazo de 3 dias úteis, que é mais do que suficiente para impugnação, pedido de esclarecimentos, recursos. Isso traz mais celeridade, mais confiabilidade para os operadores da lei, né?
Sim, é verdade. Traz maior dinamismo, Dinamismo. celeridade, e tudo que se precisa. Justamente. E agora, só para a gente fechar, então, mais um pontozinho, que é referente, mais um aspecto, né, da nova lei, é a inexigibilidade de licitação. O que você identificou com relação a essa questão na nova lei? Uhum. É, toda e qualquer inexigibilidade de licitação, ele tem que ser prioritariamente muito bem justificado, né, doutor? Eu sou muitas vezes contra a inexigibilidade, só se for em casos muito específicos. Mas existem casos que não tem como. Ela é inexigível por falta de concorrência, ou parâmetros que impõem uma unicidade de determinado produto ou serviço. Alocação de imóveis, por exemplo. Eu preciso de um imóvel localizado no bairro tal, porque a logística da minha Secretaria de Saúde informa que ali precisa ser instalado um posto de saúde. Então, eu preciso de um imóvel com tais características. Não existe a possibilidade de se promover um processo de escolha, sendo que só aquele produto, só aquele serviço, ou só aquele imóvel corresponde à expectativa da gestão pública. Então, eu acho importante, mas eu sou aquele que opina pela inexigibilidade só em último caso. Tem que ter uma cautela muito grande Muito para essas grande. questões de inexigibilidade. Ela não tem um rol Uhum. taxativo, o rol é exemplificativo. Inúmeras situações podem se enquadrar, se encaixar nessa questão de inexigibilidade, mas há que se ter toda essa cautela. Essa hipótese que você deu como exemplo, ela era uma hipótese de dispensa. Na nova Uhum. lei, ela Ela passou a passou a ser ser uma hipótese inexigibilidade, de inexigibilidade. E uma justamente. hipótese de inexigibilidade também veio com alguns instrumentos auxiliares, que é o credenciamento. Uhum. Eu achei interessante também. As empresas participam do credenciamento e, quando a administração pública precisar contratar, né, um objeto, ela vai se utilizar das empresas credenciadas, se utilizando dessa contratação direta, de forma a enquadrar na hipótese de inexigibilidade. Eu acho que isso traz um ganho muito grande também, a administração poder contratar diretamente com os credenciados, isso traz uma celeridade, um dinamismo muito grande. O sistema de credenciamento, ele também já é utilizado há algum tempo na União Europeia, na maioria dos países. Ele traz uma maior proximidade da gestão com os fornecedores. Basicamente, é uma lista de fornecedores pré-estabelecidos, que ela fica a critério da gestão, convocar esses fornecedores para fornecimentos, a maioria das vezes, de produtos comuns, que não exige grande complexidade na elaboração de termos de referência ou coisas do tipo. É uma inovação também que merece ser estudada com mais cautela para que a gente comece a operar através dela. Sim, com toda tranquilidade e serenidade que Exatamente. exige, né? Contratações diretas são sempre muito. Tem que ter um critério, tem que ter uma cautela muito grande. Para a gente Principalmente nessa não nova lei. descumprir ali, né, doutora, os princípios da Constituição, que são norteadores da gestão pública, né, que é a moralidade, a eficiência, a impessoalidade, principalmente. Transparência. Então, para a gente ter esse respeito máximo pelos princípios da Constituição, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer aquisições públicas com o critério da dispensa. Sim, é verdade. Você gostaria de acrescentar mais alguma questão sobre algum aspecto que eu não comentei, doutor Túlio? Não, para finalizar, a gente está sendo muito procurado, né? Muitos fornecedores estão assustados com a nova lei, querendo saber qual a melhor forma de se capacitar. Eu tenho respondido muito o seguinte: vamos capacitar primeiro nosso corpo técnico, nossos operadores do sistema de compras, mas já é um projeto da gestão de Ribeirão das Neves. Por isso que a lei tem esses 2 anos de transição, para que a gente consiga disponibilizar através da Sala Mineira do Empreendedor uma forma de capacitar os fornecedores da região, ou quem quer que seja interessado, para que possa continuar fornecendo para a prefeitura,
para continuar fornecendo para o Estado. A gente tem esse projeto de levar a nova lei de licitações também para os fornecedores habituais e quem que queira, qual empresário que tem, através da Sala Mineira do Empreendedor, que é uma parceria nossa com o Sebrae. A Sala Mineira ela é conduzida pela pasta da Secretaria de Fazenda. Então, a gente já está com esse projeto, elaborando uma forma de disponibilizar isso para a população também. Muito importante essa preocupação também de capacitar e qualificar as empresas, né, que contratam com a administração pública. Todos precisam, na verdade, de se capacitarem, de se qualificarem, entender melhor a lei. E esse período de transição ele vai ser muito importante para que essa implementação seja feita, né, de uma forma tranquila, com bastante cautela, e todos estejam preparados para aplicar esse novo regime. E, enfim, um regime que foi muito esperado, desde 1995 já havia no Congresso Nacional um projeto de lei para alterar a Lei 8666, demorou, tardou, mas agora nós já temos um novo regime para aplicar. Eu falo que a gente não pode ter preconceito. Um desafio que precisa ser enfrentado por todos. A gente não pode desdenhar da 866. A 866 ela foi criada num momento histórico que ela precisava ter esse formato engessado, né? E agora a gente vive outro momento histórico, outra realidade social e econômica que pode libertar, acredito eu, que vai poder libertar as amarras e, em contrapartida, castigar de forma mais severa quem não souber respeitar os princípios constitucionais. Excelente definição. Doutor, muito obrigada. De nada. Por ter aceito esse convite para a gente bater um papo sobre esses aspectos. E eu queria convidar os seguidores que estão nos acompanhando para que na próxima semana continuem acompanhando. Essa foi apenas a primeira etapa. Eu vou dar seguimento para a gente tratar de outros assuntos, a gente entrar na parte de contratações. Então, continue acompanhando, para que vocês possam continuar se informando através, né, de lives, através de estudos, enfim. Tem curso, tem muita coisa boa por aí, não é verdade? Não dá para fazer tudo de uma vez, então a gente começa aos poucos. E estou sempre à disposição, doutora, sempre que precisar. Eu, a equipe da secretaria, a equipe de licitação, de compras, estamos à disposição para sanar dúvidas que precisar. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa live de hoje. Avisa para quem não assistiu que vai ficar salva no IGTV para que assista depois, tá bom, pessoal? Obrigado, doutora. Obrigada pela companhia de vocês. E os comentários eu vou responder depois. Desculpem a minha falta de condições de ler os comentários e responder. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, doutor, mais uma vez.